professor Celso, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje, né? Nesse evento, que é um evento, na verdade, importante situar um pouquinho para quem está nos acompanhando aí pelas redes, pelo YouTube. Esse é o evento do NESEF, na verdade, do Círculo Leitura do NESEF, junto com o apoio também da editora Platô Editorial. Então, só para situar um pouquinho, o NESEF, eu acho que é importante também, que é um núcleo de estudos sobre educação filosófica, né? Que nós já temos, Celso, há alguns anos aqui, né? Desde que eu estou na universidade. Agora, eu estou aposentado, mas ainda tenho vínculo acadêmico ao PPGE, de maneira que a gente está mantendo as atividades do NESEF, que são atividades públicas, hoje no pleno sábado, né? Então, nós temos feito um conjunto, né, de atividades formativas, entre elas, o Círculo de Leitura vem promovendo, né, evidentemente, debates aos sábados, e nesse caso especial de hoje, né, é importante dizer que o professor Celso escreveu, né, no nosso livro, no último livro que editamos na trilogia, então há um grupo de estudos que também produz, né, e produz integrado com intelectuais, né, do Brasil afora, e educadores intelectuais, enfim, e o professor Celso Vasconcelos produziu um capítulo, né, no último livro, fechando a trilogia, né, desse livro aqui, que eu vou mostrar para vocês. Então, o capítulo do professor Celso é o capítulo 4, que é objeto hoje da nossa reflexão, né, que chama Planejamento como produção de sentidos, instrumento de luta da docência. Então, bem importante, porque vem ao encontro, né, daquilo que nós temos discutido ao longo aí dos anos, né? E a questão da docência, no caso do Paraná, né? Você está aí em São Paulo, né, professor Celso? Nós estamos aqui no Paraná, e nós estamos numa realidade muito similar agora, porque, infelizmente, São Paulo herdou, né? Herdou não é a palavra, porque herança é coisa boa, né? Infelizmente, o nosso sistema, né, de plataformização, que o FEDER implantou aqui no Paraná, com apoio do governador Ratinho, e ficou uma perspectiva muito radicalizada do ponto de vista, né, do que virou a realidade escolar no Paraná, e agora o FEDER está em São Paulo fazendo o mesmo, né? Então, bem importante essa tua reflexão, que vem no sentido mais propositivo, jogando luz também para as angústias dos professores, no sentido de pensar, né, por onde, que saídas, por onde a gente pode planejar, né, a nossa prática docente. Então, estamos muito felizes, né, em acolhê-lo, né, nessa manhã de sábado, e aqui nós estamos se nós não tivéssemos utilizando o YouTube, a sala estaria cheia, porque a maior parte do pessoal optou em ficar em casa, assistindo em casa. Então, tranquilo também, mas nós, de qualquer forma, o núcleo duro aqui do NESEF, do Ciclo Leitura, está aqui. Tomamos café juntos e agora nós vamos à atividade. Então, professor Celso, a palavra é sua e, mais uma vez, muito obrigado. E agradecer também ao pessoal do NESEF que está aqui hoje e que vem acompanhando e refletindo, né, essas atividades. Só por fim, a ideia é que você fique à vontade de fazer a fala, depois nós podemos fazer uma interlocução, né, contigo, com o público que está aqui, né? Então, o público externo vai ser mais difícil, mas nós vamos poder aqui levantar questões, conversar um pouco, enfim, a depender também da sua vontade, né, de acordo com o seu caminho que você vai nos indicar aqui hoje, tá bom? Agradeço muito mais uma vez e vamos, então, a palavra é sua. Está ótimo. Então, muito obrigado aí pelo convite, né? E é uma satisfação muito grande. E para mim, através do Sebastião, eu descobri aí o NESEF, né? E eu acho incrível a capacidade que vocês têm de se manter em atividade, manter as atividades, né? E também fazendo esse vínculo, que eu acho que é tão importante, tão difícil, entre
a universidade e a escola pública, a educação básica, né? Infelizmente, a gente tem uma prática secular, né, do distanciamento da universidade, o encastelamento, e eu acho que uma iniciativa como o NESEF justamente favorece muito essa aproximação, né? Então, eu preparei aqui uma apresentação, né? A ideia é a gente fazer a apresentação e depois, no final, ter uma roda de conversa. Mas se durante a minha fala já apareceu alguma questão assim que queiram colocar, é só avisar. Vocês sabem que agora, do jeito que eu estou aqui na apresentação, eu não consigo ver vocês, né? Eu só vejo aqui a minha apresentação. Mas aí é só o Geraldo me avisar, e aí, ou seja, as perguntas podem não ser só no final, mas também ser durante, tá bom? Vamos combinar assim. Então, em primeiro lugar, um enorme agradecimento aos amigos que estabeleceram o diálogo comigo durante a elaboração desse texto, né? Então, todos são queridos amigos, né? A Eliane Pinheiro, aqui de São Paulo, a Ivone Barossi, que é aí de Curitiba, o Luciano Lima, que é aqui de São Paulo também, a Marineide também é aqui de São Paulo, a Miriam Augusto é aqui de São Paulo também, o Pedro Demo é de Brasília, o Sebastião é aí de vocês, né? Curitiba também. Curitiba, acho que não é bem Curitiba, né, Sebastião? Um pouquinho. E a Susan também, a Susan Cavaletti, que é a esposa do Valdo, também da UFPR Litoral, e que também é aí de Curitiba. Então, foram trocas assim muito interessantes durante a construção do texto, né? E meu agradecimento também ao Sebastião e ao Geraldo, né, pelo convite para participar dessa obra, né, tão relevante. O Sebastião, para mim, foi uma descoberta assim, muito rica, né? Nós nos conhecemos na luta, né? na militância nas redes virtuais, né? E é uma pessoa que eu admiro muito, um grande ser humano, um grande educador, um grande militante. Então, agradeço essa aproximação aí com ele, né? Então, como eu disse, é uma alegria participar de uma atividade do NESEF justamente por tudo isso que vocês têm possibilitado, né? E essa coisa, inclusive, de contra todas as possibilidades, né? Vocês já estão aí com a produção de tantos livros, né? E isso eu fico muito feliz mesmo. O Geraldo falou, né? Mas nós estamos aí em um momento difícil, né? Final de ano, está todos os professores estão mais ou menos muito acabados, né? Mas ainda temos quase um mês de aula aí, né? Então, por isso eu queria mandar um beijinho para vocês que estão assistindo, que estão participando desse nosso encontro, né? Porque em pleno 30 de novembro, né, um sábado, e vocês estarem dedicando um tempo para isso, então, muito grato. Aí um beijinho para vocês, né? O mundo que nos cerca não é apenas uma criação do espírito, ele existe concretamente. É dele, pois, que devemos partir para construir outra coisa, isto é, outro mundo. Quando consideramos a história possível e não apenas a história existente, passamos a acreditar que outro mundo é viável. E não há intelectual que trabalhe sem ideia de futuro. Para ser digno do homem, qual seja, do homem visto como projeto, eu acho tão lindo isso, gente, né? Para ser digno do homem, qual seja, do homem visto como projeto, o trabalho intelectual e educacional tem que ser fundado no futuro. É dessa forma que os professores podem tornar-se intelectuais, olhando o futuro. Acho que isso é um convite aqui, né? Todos nós estamos nesse exercício, né, de construção do futuro, a partir da compreensão do passado e da leitura crítica do presente, fazendo essa articulação, mas justamente não há intelectual que trabalhe sem a ideia de futuro. E a gente vê como, sobretudo os jovens, os adultos, estão precisando
dessa perspectiva. É muito triste quando você vê um jovem que não vê sentido na vida, que não vê perspectiva. Eu acho que nós, enquanto professores intelectuais, temos um grande desafio, não é? A centralidade do trabalho educacional deve ser as pessoas. Isso deveria ser óbvio, mas a gente sabe que muitas vezes o mais importante não são as pessoas, o mais importante são os materiais, os equipamentos, as instalações e, ultimamente, sobretudo, os resultados. É claro que tudo isso importa, mas se faltam as pessoas, falta o essencial, né? Eu tive o privilégio de ter sido aluno e de ter convivido um pouquinho com Paulo Freire, e isso que ele fala aqui, a gente percebia muito fortemente nele, né? Na verdade, não me é possível separar o que há em mim de profissional do que venho sendo como gente. Alguns professores diziam assim, uma coisa é o que eu sou como professor, outra coisa é o que eu sou como aluno, como pessoa. Na verdade, o primeiro conteúdo que o professor ensina, querendo ou não, é ele mesmo, né? Então, eu fui fazer um curso com o Paulo Freire sobre Cisso, e um texto do Carlos Rodrigues Brandão, e Paulo Freire ali então falou que precisava de uma sala para montar o Vereda, o Centro de Estudos em Educação Popular, e nós tínhamos uma sala. Eu era coordenador dessa escola, uma escola dos Capuchinhos, aqui em São Paulo, Imaculada Conceição, né, Imaco. E falei com o diretor emprestou a sala, e por 5 anos a gente tinha Paulo Freire circulando lá, de vez em quando, entre nós. A gente participava, ele convidava para participar dos eventos lá do Vereda. Ele gostava de se encontrar com os nossos alunos do ensino médio, os nossos professores, e aí foi um evento em que ele participou, né, com grande alegria. Esse que está em pé aí sou eu. Na época eu tinha barriga e tinha cabelo, né? E essa foto parece que Paulo Freire está me aplaudindo, mas não é. Estava aplaudindo o material que a gente estava apresentando lá, né? Uma satisfação. Eu entendo que o currículo escolar, antes de tudo, deve ser um encontro dos currículos pessoais dos alunos com os currículos pessoais dos seus professores. Lembro lá do latim, né? Currículo, percurso, trajetória, percurso feito na pista. Muitas vezes as reformas curriculares não avançam porque não propiciam, as pessoas não ficam atentas, ficam atentas aos saberes, aos tempos, espaços. Tudo isso é importante, mas não fica atento a que haja encontro dos currículos pessoais dos alunos com os currículos pessoais dos seus professores, né? Então, para mim, esse é um elemento muito importante. Nós sabemos que isso é muito complexo, né? Envolve situações, pode envolver situações da maior complexidade. Imagina, por exemplo, o aluno chega, professor, né, minha mãe morreu. Então, provavelmente, esse encontro de currículos, talvez a gente nunca mais esqueça, e ele também. A aluna chega lá no ensino médio, professora, eu estou grávida, né? Então, são encontros assim muito... Mas também aqueles encontros, o encontro dos olhares, o encontro da atenção, o encontro do incentivo, o encontro do apoio. Então, o encontro dos currículos, né? Para educar, é preciso conectar, vocês sabem disso, né? Então, o Libertar, Centro de Pesquisa, Formação e Assessoria Pedagógica. Então, eu estou aqui em São Paulo, falando do Libertar. Aqui é a visão que vocês têm entrando no Libertar, que é a sala aqui ao lado, né? Essa é a visão que eu tenho aqui, a estante que está na minha frente, e aqui é as estantes que estão aqui atrás, só que está diferente porque essa foto foi tirada em outro dia. E aqui do meu lado esquerdo, pertinho aqui, eu tenho o meu cantinho Paulo Freire, com obras de Paulo Freire e sobre Paulo Freire, né? Eu gosto muito de receber aqui os professores, tá? Inclusive a Ivone, que eu falei, essa professora à direita, para que a gente possa estudar aqui, se encontrar, né? E ter esses encontros de celebração e de formação.
E uma coisa que é pouco usual, aqui no Libertar, também tem um pequeno museu do brinquedo. O Museu do Brinquedo é um espaço, fica numa sala aqui embaixo dessa sala que eu estou, e ali tem brinquedos, né, brinquedos antigos, alguns brinquedos novos também, e é uma coisa muito legal, é quando os professores vêm aqui, eles querem visitar o museu, então é aquele momento que o professor, a professora vê um brinquedo que brincou na infância, né? Então é uma coisa meio mágica, assim, que o brinquedo nos marca muito, né? Então aí mas então aí os professores visitando lá o museu, né? Mas o melhor mesmo é quando os meus netos vêm aqui para a gente poder brincar juntos, né? Esse é o momento mágico, assim. Eu também, quando estou meio estressado, desço lá, fico arrumando um pouco, brincando um pouco. Então, quando vocês vierem aqui a São Paulo, estão convidados a conhecer o Museu do Brinquedo, né? Bom, o ideal seria que a gente pudesse se apresentar, a gente não tem condição para isso, mas pelo menos eu me apresento um pouquinho para que vocês possam me localizar, quem não me conhece. Então, currículo, percurso, trajetória. Eu começo apresentando para vocês o meu currículo fotográfico, mas todos esses aí sou eu posso provar para vocês que, né? Então, já tive cabelo, muito cabelo, né? Então, e aqui tem um pouquinho do meu percurso, da minha trajetória, com elementos do Lattes e com elementos que não cabem no Lattes, né? Eu queria destacar alguns aspectos aqui, né? Um aspecto é que eu não, como muitos colegas, eu não pensava em ser professor. Eu queria ser cientista. Aí eu fui fazer, e naquela época eu não sabia que um professor podia ser um cientista. Hoje eu sei, procuro sê-lo, né? Mas eu fui fazer, então, a Escola Técnica de Eletrônica, uma escola pública. Só que, como nós fomos da primeira turma de eletrônica, eu e mais 5 amigos fomos convidados para dar aula nessa escola. Então, eu me formei em junho de 74, tive 6 meses de treinamento didático, e esse treinamento didático, praticamente, eu aprendi a fazer planejamento e naquela taxonomia do Bloom, os verbos de ação, aquela coisa bem tecnicista. Você imagina, 1974. E em fevereiro de 75, eu começo a ser professor oficialmente, de alunos que tinham quase a mesma idade que eu, até mais velhos do que eu, não é? Foi assim que eu comecei, de um jeito bem esquisito, né? Bom, depois daqui, antes de chegar ali, eu queria fazer engenharia, né? Aí eu fiz o cursinho, aí eu fiz o vestibular, entrei lá no ITA, em São José dos Campos. Foi uma alegria, porque o ITA, né? Meu pai era da aeronáutica, meu pai tinha sido piloto na Segunda Guerra Mundial, tal. Então foi aquela satisfação. Só que nós estávamos em 1977 e em plena ditadura militar. Naquela época eram 100 vagas para civis e 20 vagas para militares. Depois de uma semana que eu estava lá, o tenente-coronel aviador nos recebeu no auditório, entrou, nem falou bom dia. A primeira coisa que ele falou foi o seguinte: eu prefiro ter aqui 100 idiotas obedientes a 100 gênios rebeldes. Aí eu falei, bom, aqui eu não fico, né? Aí eu fui para a Poli, fazer engenharia na Poli. Só que na metade do curso veio uma crise vocacional, achei que ia ser padre. Aí eu fui para o seminário, fiquei um tempo no seminário, um tempo breve, aí saí do seminário. E o dia que eu saí do seminário, em abril de 1980, é o dia que eu lembro, assim, com o maior grau de liberdade da minha vida, porque eu estava saindo do seminário, mas eu não tinha onde estudar, que eu tinha trancado a matrícula na Poli, eu não tinha onde morar, porque a minha vaga na República tinha sido ocupada, eu não tinha onde trabalhar, porque eu tinha deixado o emprego, então era uma coisa assim. Me lembro, um querido amigo Luiz Corrara foi me buscar lá com a fusquinha dele, e cheio de livro, porque eu não levei nada para o seminário, doei meus casacos de couro e tal, mas livro eu levei. Eu ia para o seminário franciscano, mas livro eu levei. Então, aquele fusquinha dele cheio de livro, e nós dois
vindo pela Dutra aqui para São Paulo. E ali foi interessante, porque eu não sabia o que eu sabia que para a engenharia eu não voltava, porque eu não via mais sentido. E eu não sabia o que fazer. E na época, gente, a minha dúvida era se eu ia fazer serviço social ou filosofia. Então, a minha ida para a filosofia, de certa forma, foi assim, absolutamente aleatória, porque eu não tinha. Por que eu pensava em fazer serviço social? Porque nós tínhamos um trabalho na UAF, na Organização de Auxílio Fraterno, que era aquele trabalho de sábado à noite, fazer a ronda, de levar chá, levar cobertor para os moradores de rua e tal. E ali tinham vários assistentes sociais. Eu admirava muito o trabalho deles, né? Aliás, foi nesse trabalho da UAF que eu conheci Paulo Freire, conheci a obra de Paulo Freire, porque, para não ser uma coisa assistencialista, antes da gente sair para fazer a ronda, sempre tinha uma reflexão. E eu lembro a gente lendo, isso em 1977, mais ou menos, a gente lendo A Pedagogia do Oprimido, mimeografada a álcool. Eu lembro ainda a folha cheirando a álcool, né? Tem gente jovem aí que nem sabe o que é isso, mas a gente usava muito na escola. E então foi ali que eu conheci tive contato com a obra de Paulo Freire. E aí eu fui fazer a filosofia, mas assim, meio que, né, não tinha nenhuma informação sobre isso. Pra vocês terem uma ideia, a primeira aula... Então eu me transferi para a filosofia em abril. Portanto, o curso já tinha começado. A primeira aula que eu assisti na filosofia, na Faculdade Nossa Senhora Medianeira, aqui em São Paulo, foi uma aula do Roberto Romano, o grande filósofo Roberto Romano, falecido recentemente. E o Roberto Romano estava dando o curso sobre Descartes, né? Então, vejam, gente, essa coisa da formação fragmentada. Então, eu era um menino de sucesso, tinha feito escola técnica, eu tinha entrado na engenharia, então era um pouco filho do milagre brasileiro. Mas a educação que a gente tinha era muito fragmentada. Para vocês terem uma ideia, eu não sabia, né, que Descartes tinha alguma coisa a ver com plano cartesiano. Veja o grau de fragmentação, né? Plano cartesiano, eu deitava e rolava na escola técnica, engenharia, cálculo e tal. Mas eu sofri pra caramba, mas enfim, foi aí. E aí, quando eu me tornei professor, isso aí sou eu, né, em 1975, e eu estava muito entusiasmado, porque era um ótimo emprego, ganhava muito bem, eu dava 17 aulas, ficava 40 horas na escola, ganhava por 40, mas eu tinha uma perplexidade, falei, pô, como é que eu virei professor sem saber como é que os alunos aprendem? Como é que é isso? É uma coisa tão importante na atividade do professor. Isso só foi resolvido para mim em 1982, quando eu tive a matéria de teoria do conhecimento, né, gnoseologia e epistemologia. Eu falei, pô, é isso, né? É isso que a gente precisa. Então, esse é meu tema de paixão, né? Há mais de 40 anos eu estudo isso, não sei nada sobre isso, mas eu acho que é um elemento muito importante na formação do professor. Atualmente, eu estou fazendo um pós-doutorado em educação, um pós-doutorado em devir criança, e os meus primeiros professores do pós-doutorado são os meus 7 netinhos. Eu tenho a bênção, tenho a graça de ter 7 netos, e eles têm sido os meus professores em devir criança. Professor, que história é essa do devir criança? O dever criança é ter a infância como projeto, cultivar, preservar e lutar para garantir o direito ao desenvolvimento pleno, o desenvolvimento pleno, falei plano cartesiano, o desenvolvimento pleno das características essenciais de uma criança. E aqui eu elenco algumas características, né? Toda criança que é cuidada, amada, desejada, estimulada, ela apresenta essas características. De tal forma que, em primeiro lugar, a gente lutar para que todas as crianças tenham isso, que não haja mais a infância roubada. Quantas crianças têm a sua infância roubada, como denuncia sempre o professor Miguel Arroio? Então, em primeiro lugar, lutar para que todas as crianças. E, em segundo lugar, lutar para resgatar em nós a nossa criança interior, resgatar em nós essas características que são tão importantes. Você vê uma criança que é amada, que é cuidada, uma marca essencial é a alegria. Aí você vê muitos adultos, né?
Você vê a espontaneidade da criança, né? Vai dar uma roupinha para ela no aniversário, para você ver a cara dela. No entanto, você com adultos, tem adultos que têm tanta máscara, que você não sabe nem com quem. Enfim, são características, a meu ver, se nós não resgatarmos a nossa criança interior, eu acho que a gente não sai desse imbróglio civilizatório de guerra, fome que a gente tá vivendo. Depois, se vocês quiserem, a gente pode falar mais sobre isso, né? O que a gente vai fazer aqui, certamente, são algumas aproximações. Essa temática daria para fazer um belo de um semestre de curso, né? O professor do planejamento, muitas vezes, quando a gente fala de planejamento, o professor ele pensa no plano de aula, no semanário, se forem as professoras do Fundamental 1, o projeto de ensino-aprendizagem também, não é? Ou alguns associam com o projeto pedagógico. E eu queria trazer para vocês aqui, ampliando, incorporando esses elementos, mas ampliando o planejamento como atividade humana, como alguma coisa muito mais ampla, né? Então, em termos de dimensões metodológicas, a atividade humana tem 7 grandes dimensões: sensibilidade, motivo, realidade, finalidade, plano de ação, ação e avaliação. A realidade é o ponto de partida e o ponto de chegada transformada, a gente espera. Então, são essas 7 dimensões que nós entendemos que são dimensões da atividade humana. Quando a gente fala qualquer ação humana consciente, em alguma medida, está marcada por uma sensibilidade, por um motivo, uma motivação, uma carga afetiva, pede uma análise da realidade, uma projeção de finalidade. Dessa tensão entre a realidade e a finalidade surge o plano de ação, que vai guiar a ação, e tudo isso deve ser avaliado, inclusive a própria avaliação, porque às vezes a avaliação está viciada, é classificatória, excludente, né? Por outro lado, em termos de condições de realização, como é que a prática vai acontecer? Para a prática ocorrer, tem que ter o querer e o poder, né? Tem pessoas que querem, mas não podem, então a prática não acontece. Tem pessoas que podem, mas não querem, então a prática não acontece. O querer tem a marca do desejo, da necessidade. Aqui a gente poderia ir longe, mas só apresentar rapidamente. O poder, saber conceitual, procedimental e atitudinal, e o ter, condições físicas e psicológicas, condições materiais e condições políticas. Então, quando a gente está falando do planejamento, a gente gostaria de ter esse horizonte, muito além meramente do planejamento pedagógico, didático, embora incorporando esses elementos, né? Então, o que a gente gostaria é o planejamento como uma postura consciente, crítica e transformadora diante da realidade, né? Superando, procurar ser sujeito, sair do piloto automático, da normose, da doença da normalidade, da alienação. É isso que é. Alienação, vocês sabem, né? Quando a gente se torna estranho ao processo do nosso trabalho, a gente não domina mais, ao produto do nosso trabalho e a gente mesmo. Qualquer semelhança com a imposição de plataformas digitais não é mera coincidência, né? Então, pensar, então, o planejamento no plano didático, pedagógico, no plano pessoal, mas também no plano profissional. Ou seja, entender o planejamento também como um instrumento de luta por melhores condições de trabalho. Muitas vezes o professor, quando fala de planejamento, ele só se refere ao planejamento no âmbito didático, né? E, ok, né? Mas também a gente pode pensar isso do ponto de vista pessoal e também como um instrumento de luta para que a gente possa conquistar melhores condições de trabalho. Paulo Freire diz que ser professor, ser professora e não lutar é uma contradição pedagógica, né? Nós temos essa necessidade de fazer uma histórica ontológica vocação, né? Ou seja, ampliar o nosso poder. E isso tem muito a ver, eu entendo, com a questão da saúde mental do professor. Nunca se falou tanto como ultimamente sobre a saúde mental dos professores, que a coisa está bastante delicada mesmo. Nós entendemos que o planejamento pode ser uma força para isso, um elemento para isso. Na educação, o planejamento é muito amplo, a gente pode falar desde o planejamento do sistema de ensino, da escola, da sala de aula, do ambiente de estudo e da pessoa. Certamente, esses âmbitos, esses campos do planejamento estão
estão interligados. Planejar, num certo sentido, sempre planejamos, é o chamado planejamento implícito, planejamento tácito. Porque por detrás de toda a prática sempre há uma mediação simbólica, uma representação mental, uma ideia, uma explicação, uma justificativa, uma teoriazinha, um plano. Aquela situação clássica, né? O sujeito vem caminhando, viu a escada, desviou. Desviou por quê? Tem uma ideia na cabeça ou ele fez isso aleatoriamente? Tem uma ideia na cabeça. O que ele pensou, por exemplo? É perigoso. Dá azar. Então, por detrás de toda ação humana consciente sempre tem uma explicação, sempre tem uma teoria, sempre tem uma ideia. Então, nesse sentido, é um planejamento implícito, né? Agora, a primeira questão, quando a gente pensa na escola, esse planejamento vai ser feito de forma isolada ou de forma articulada? Porque, às vezes, o que acontece na escola? O que um professor faz, por exemplo, no primeiro ano do Fundamental, ou do segundo desfaz. E no caso do Fundamental 2 do ensino médio, às vezes o que um professor faz numa aula, o outro desfaz na aula seguinte, não por maldade, mas por falta de articulação. E a segunda questão, tudo bem, faz, mas com que rigor? Com que rigor se faz esse planejamento, né? Aí a gente tem que perguntar, sem um planejamento consciente e crítico, a escola funciona? Será que funciona, gente? O problema é que funciona, é complicado. Veja, um arquiteto projeta mal, a obra vai cair. O engenheiro executa de forma equivocada o projeto, a obra vai cair. O advogado que encaminha um processo de maneira equivocada vai perder. O dentista que cura mal, o dente vai doer. Não é? Então, agora, a educação pode ser mal feita. Esse é o problema. Muitas vezes aquilo que a gente faz, o aluno vai levar para o resto da vida. Quantas marcas a gente vê? Eu lembro, um tempo atrás, nós estávamos num evento lá em Fortaleza, com técnicos da Secretaria de Educação. E uma professora, ela não falou a idade, só disse que tinha mais de 50 anos. E ela relatou o fato, ela era uma criança pobre, e a mãe fez um doce que ela adorava, aí ela separou um pouco daquele doce para levar para a professora, e entregou para a professora. Assim, de uma maneira sem chamar atenção. Aí a professora vira para a classe e, se dirigindo a ela, fala: você acha que com essa porcaria desse doce você vai ganhar alguma vantagem comigo? Você vai me ganhar? Essa professora, gente, contando no evento, as lágrimas desciam. Então, mais de 50 anos depois, para a gente ver, né, como a gente pode... É claro que o professor... Quantos de nós aqui... Eu tenho lembranças incríveis de professores, mas também a educação pode ser mal feita. Não há ventos favoráveis para quem não sabe para onde navega, dizia o Sêneca, que é um pouco aquela ideia da Alice, né? Ela pergunta para o gato: que caminho eu devo tomar? Aí o gato faz a pergunta básica: para onde você quer ir? Eu não sei, então qualquer caminho serve, né? Por isso que planejar é preciso. Professor, desculpe, mas o planejamento não é muito complexo. Jogar ou copiar ideias no papel sem qualquer rigor, sem compromisso em colocação, com a colocação em prática, é muito fácil. Isso é muito fácil. Agora, planejamento no autêntico sentido, sim, com certeza é muito complexo, porque complexa é a realidade educacional e a tarefa de transformá-la. Essa que é a questão. Não dá para banalizar, né? Entender o que se passa, construir um horizonte de futuro, traçar o caminho, colocar esse caminho, percorrer esse caminho, colocar em ação e avaliar, isso é extremamente complexo. Sim, de fato, o planejamento é complexo. Ele não deve ser artificialmente complexo. Isso é uma coisa, às vezes, se faz uma linguagem. Na universidade, antigamente, tinha muito isso. O professor falava no linguajar para impor respeito. Então, não é isso que a gente está falando. Estamos falando da complexidade do real. Eu sustento que a única finalidade da ciência está em aliviar a miséria da existência humana, diz o Brecht lá na obra Galileu, não é? Na peça.
E em algumas traduções do alemão, ao invés de miséria, se fala o cansaço da existência. E a gente tem falado muito isso, né? Esse cansaço da existência. Então, nós acreditamos que nós precisamos fazer ciência pedagógica, precisamos usar o planejamento para sofrer menos, para realizar mais. Está muito sofrido. Então, a gente está entendendo o poder da ciência pedagógica para transformação da realidade, inclusive a nossa. A Bell Hooks, né, grande Bell Hooks, discípula de Paulo Freire, nesse livro, o título do livro vocês devem conhecer, Ensinando a Transgredir, e o subtítulo é justamente Educação como Prato da Liberdade, que foi a primeira grande obra de Paulo Freire, antes da Pedagogia do Oprimido, em 1965. Paulo Freire escreve Educação como Prato da Liberdade, e a Bell Hooks assume isso no subtítulo do livro. Então ela diz: cheguei à teoria porque estava machucada. A dor dentro de mim era tão intensa que eu não conseguia continuar vivendo. Eu cheguei à teoria desesperada, querendo compreender, apreender o que estava acontecendo ao redor e dentro de mim. Vi na teoria um local de cura. Então, é nesse sentido que a gente está colocando essas reflexões, essa fundamentação que a gente está buscando dar por planejamento, como um local de cura, como elemento de superação do nosso sofrimento e do sofrimento que abarca aí a escola e a humanidade. Olhando um pouquinho a realidade, vocês sabem que a realidade é contraditória, tem muita coisa boa acontecendo na escola, todavia, porém, contudo, tem muito problema também ocorrendo. Então, aí a gente podia perguntar, né, será que o caminho, o currículo é suave, né? A famosa cartilha Caminho Suave? Venham, vamos descobrir o mundo da arte, da música, da ciência, da história, da filosofia. Desculpe, mestre, mas nós não podemos perder tempo. Estamos nos preparando para os exames nacionais. Essa maldita lógica dos exames que contamina tudo, né? Parece que o programa é a coisa mais importante na escola. Os saberes, o conteúdo, não tem qualquer significação para os alunos e, às vezes, nem para o professor. A passividade, o professor é a sua boca, o aluno a sua orelha, uma atrás da outra. A padronização, a oferta de uma única possibilidade de ensino-aprendizagem. A fragmentação, primeiro ano da descarga, segundo ano da descarga, e não só ao longo dos anos, mas também em cada ano, as gavetinhas. 50 minutos para português, 50 minutos para matemática, muito complicado. Depois, toda a lógica da avaliação classificatória excludente, né? O pavor da nota, da reprovação. Então, parece que o papel da escola é separar quem vai para o céu, quem vai para o inferno. É uma coisa muito, muito triste e acaba servindo para consolidar, né, a divisão em classes sociais. E, ultimamente, né, nós estamos vivendo bem isso, vocês aí no Paraná, nós aqui em São Paulo, toda essa questão aí da imposição das plataformas, né, de ensino. Então, é um assambar que devora, que é o algoritmo querendo dominar tudo. Então, é preciso dar um basta nisso. Transformar é preciso, né? Bom, o que transforma a realidade é a prática, né? Estamos de acordo, mas não qualquer prática. Nós não partimos de uma realidade qualquer e não queremos alcançar qualquer finalidade. Por isso que não pode ser qualquer prática. Então, nós não queremos a mera reprodução, né? Todo dia ele faz tudo sempre. Porque se o que a gente estivesse fazendo estivesse bom, ótimo, continua, mas a gente está vendo o estrago, né? Então, mas também não dá para cair naquela, não, deixa comigo, na hora eu improviso. É muito difícil improvisar, gente, em função dos artefatos e mentefatos estabelecidos há tanto tempo. Nós temos ali no cotidiano, pressionando a gente, o currículo, material didático, instalações, a equipe de gestão, os pais, o colega do ano seguinte, o colega do mesmo ano,
outras escolas, os exames, vestibulares, mantenedora, legislação, inclusive os próprios alunos que estão acostumados com aquele sistema, quando você vai mudar, eles não aceitam, e o próprio professor que incorporou tudo isso. Então, não é fácil improvisar. Não é? Então, nós precisamos de uma prática qualificada que leve, que propicie aquilo que são as grandes finalidades da escola. O que nós queremos na escola? Nós queremos que os alunos aprendam para valer, aprendizagem efetiva, mas não basta isso. Tem aluno que é a maquininha de fazer provinha Brasil, prova Brasil, Enem, ENAD, mas, digamos assim, é uma toperinha humana. Então, nós queremos também, além da aprendizagem efetiva, os saberes científicos, filosóficos, estéticos, desculpem, estéticos, tecnológicos, né? Além da aprendizagem efetiva, o desenvolvimento humano pleno, ser gente, a educação integral. E, além disso, a alegria crítica, docta gaudium. Muitas vezes os alunos são felizes antes da aula, no intervalo e depois da aula. O que nós queremos é que eles tenham alegria durante a aula. E ter alegria durante a aula não é o professor ser animador de auditório, não é o professor ser engraçadinho, contando piadinha. A alegria, para nós, vem de Spinoza, na ética, que é o crescimento da potência. O menino está feliz porque está aprendendo, está se desenvolvendo, está sendo capaz de enfrentar os conflitos na sala de aula, na escola e fora dela. É isso que a gente quer. Para isso não vai acontecer espontaneamente, porque não é isso que vem acontecendo. Pelo contrário. Né? Então, só que para alguns colegas, planejamento é blá, 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 conversa mole para boi dormir, é tudo teoria, falar é fácil, difícil é fazer, o papel aceita qualquer coisa, na prática a teoria é outra, então tem muito preconceito. Vamos planejar, o professor não quer nem ouvir falar de planejamento. Então, para alguns, parece que planejar é como enxugar gelo. E notem, esses preconceitos de muitos professores, eles não são infundados. Quem de nós não conhece aquele caso clássico da professora de língua portuguesa que, desconfiada que ninguém ia ler o projeto de ensino-aprendizagem dela, o que ela fez? Ela pegou a capa do plano dela, de língua portuguesa, grampeou na capa, grampeou no plano, pediu uma cópia para o colega de matemática, grampeou uma cópia no plano, no projeto de ensino-aprendizagem de matemática, e até hoje, passados 5 anos, nunca ninguém reclamou. Ou seja, ela teve certeza que era uma mera formalidade, que aquilo não servia para nada. Né? Aqui está um bom plano usado em 1903. Então, tem professor que copia só para entregar. Era uma vez 2 insensatos sentados, cada qual no seu barril de pólvora. Barril de pólvora. O gestor fala, tem que entregar o plano até dia tal. O professor fala, bom, vou fazer logo para me livrar desse negócio. Esse negócio não vai terminar bem, esse negócio vai acabar explodindo aí. Né? Outros prometem mágica, o planejamento vai resolver tudo, panaceia. Outras vezes o planejamento é feito num clima autoritário, né? Aí não se pode planejar de fato. Uma outra questão é que muitas vezes se fala, os gestores falam que o planejamento é tão importante, mas não dão tempo para isso. Uma prática muito legal que o professor Pedro Demo fez em vários municípios, como, por exemplo, em Jaraguá do Sul, lá em Belém, era fazer o planejamento 15 dias, e esses 15 dias serem considerados como dia letivo. E é isso. Para que serve um dia letivo? Para que o aluno aprenda mais e melhor. Então, se a gente tem um tempo dedicado para isso, para um planejamento sério, por que não considerar como dia letivo também? Mas muitas vezes é um dia de planejamento, que mesmo assim vem tudo pronto da mantenedora. Outra coisa é o planejamento copiado, muito triste. Né? É lógico que vai para a gaveta. Wright Mills comparou a situação dos educadores à de remadores no porão de uma galera. Todos estão suados de tanto remar e se congratulam uns com os outros pela velocidade que conseguem imprimir ao barco. Há apenas um probleminha. Não é? Ninguém sabe para onde vai o barco. E muitos evitam a pergunta, alegando que esse problema está fora da alçada de sua competência. Eu acho incrível essa citação que o Rubem Alves faz lá no Conversas com Quem Gosta de Ensinar, de Wright Mills. Né? Eu não sei nas escolas de vocês, mas, de modo geral, eu não vejo ninguém na escola, no corredor, entediado. Eu não tenho que... Me arranja alguma... Todo mundo está fazendo 1000 coisas agora. Para onde a gente está indo? O que a gente está conseguindo? É preciso, então, ressignificar o planejamento. Professor, desculpe, mas com tantos problemas e desafios que temos no cotidiano, o senhor vem falar de planejamento, professor? Professor, desculpe, mas o planejamento não diminui o número de alunos em sala, a burocracia, e nem paga os meus boletos, professor. É verdade. Todavia, o planejamento importa. Por quê?
Porque o planejamento crítico, o planejamento bem feito, ele dá sentido à atividade docente. E, assim, dá energia para lutar por melhores condições de trabalho. Você sabe que, muitas vezes, nós temos colegas que estão tão abatidos, estão tão desesperançados, que não têm nem energia, por exemplo, para participar de uma assembleia, para participar de uma greve, né? Então, o planejamento, ele pode, ao ajudar a dar sentido à atividade, também ele pode dar energia para a nossa luta, né? Você sabe que o que nos mata não é só a sobrecarga de trabalho, mas também, em algumas situações, sobretudo, a falta de sentido do trabalho. Uma tortura que tinha na Segunda Guerra Mundial, não sei se vocês lembram, nos campos de concentração, você tinha um tanque cheio de água e um tanque vazio. Aí os prisioneiros tinham que levar com um baldinho a água daqui e colocar lá. Quando enchia esse tanque, fazia o... Isso é pior que qualquer tortura, trabalho de Sísifo, trabalho sem sentido, né? Então, o que nos mata não é só o trabalho, a carga de trabalho, mas também a falta de sentido. Eu tive o privilégio, na filosofia, de ter sido aluno do Oswaldo Giacoia Júnior, né? E ele diz que o insuportável não é a dor, mas a falta de sentido da dor. Mais ainda, a dor da falta de sentido. A dor da falta de sentido. Aqui a gente poderia ir longe, né? Lembrar de Viktor Frankl, por exemplo, da logoterapia, a terapia através do sentido, que ele desenvolveu justamente a partir da vivência dele num campo de concentração. Então, querer planejar significa não deixar-se levar pelos acontecimentos, pelas pressões. Então, é preciso querer planejar. Agora, isso supõe querer ser um bom professor, e não um simples dador de aula, tomador de conta de aluno, piloto de plataforma, leitor de PowerPoint preparado não se sabe por quem. Se eu não quero ser um bom professor, eu não tenho motivo para planejar. O que supõe, ao fim e ao cabo, querer viver intensamente, estar vivo até a morte, como diz o Paul Ricoeur, para além dos quadros de desânimo crônico, depressão ou pensamentos suicidas. Vivenciar, então, viver a histórica e ontológica vocação de ser mais, como Paulo Freire, desde a pedagogia, desde a educação como prática da liberdade, nos provoca. Histórica e ontológica vocação de ser mais. A escola é um dos poucos espaços que nos resta para fazer um trabalho humanizador em larga escala. Onde a gente consegue fazer isso, gente? Praticamente todas as crianças e grande parcela dos adolescentes e da juventude está na escola, por muitos anos, numa fase absolutamente fundamental da constituição da personalidade. E, além disso, a gente pode fazer um trabalho coletivo pautado no projeto político-pedagógico. Então, vejam a potência que a escola tem, se a gente souber trabalhar com isso, né? Ainda que com muitos limites e contradições, não tem dúvida, mas não é pouca coisa, não é essa possibilidade que nós temos que resgatar a potência da escola, a potência do professor e dos alunos, evidentemente, que é o nosso grande objetivo. Então, planejar por quê? Basicamente porque o sujeito quer mesmo que algo aconteça, mas não só que aconteça com determinada qualidade, porque aquilo para ele é muito importante, né? O professor que está em estado de desistência certamente não vai se envolver no planejamento. Então, o pressuposto é estar vivo, o desejo de realizar bem, de fazer melhor, de superar, de transcender, histórica e ontológica, a vocação de ser mais, não é? Isso nos leva ao trabalho criativo. Quando a gente está envolvido num trabalho que é um trabalho criativo, né, a gente não vê o tempo passar. Então, você está fazendo aquilo não porque você é cobrado ou para ganhar alguma coisa, ou para não ser punido, mas por um autêntico apelo interior. Então, aí, isso é uma das grandes alegrias do viver, quando você mergulha no trabalho e é uma coisa que faz sentido para você, né? Você está buscando o bem do outro. E aí a gente pode viver aquele tempo da criança, que é o tempo aion. Os gregos falavam de Cronos, Kairos e aion. Cronos é o tempo do relógio, Kairos é o tempo oportuno, o tempo especial, e aion é o tempo da intensidade, não tanto da duração. É o tempo... Heráclito, no famoso fragmento 52, se eu estiver errado, o Geraldo me corrige,
Heráclito, lá no famoso fragmento 50, ele fala: o tempo é criança brincando, de criança o reinado. E o termo que ele usa em grego, né, não é nem Cronos nem Kairos, ele fala de aion, é esse tempo. Quando a criança está brincando, ela não vê o tempo passar. Quando a professora está pesquisando, ela não vê o tempo passar. Quando o casal está se amando, não vê o tempo passar. Né? Então, por isso que isso remete sempre também à dimensão da pessoa. Não podemos esquecer o planejamento pessoal, especialmente a questão do projeto de vida. Infelizmente, essa ideia de projeto de vida se distorceu muito. Aqui em São Paulo, na rede estadual, às vezes, projeto de vida é você aprender uma profissão. Né? Nada contra, mas projeto de vida é uma coisa muito mais ampla, que tem tudo a ver com uma concepção de mundo, com uma antropologia. Então, é preciso arregaçar as mangas. Reconhecer, além de querer reconhecer a complexidade desse algo. Ou seja, precisa de uma mediação simbólica. Porque se for uma coisa muito simples, não precisa. Não é? Então, como é que o professor entende a sua atividade? Metaforicamente, ser professor é pilotar um aviãozinho de brinquedo, ou ser professor, aí vem a questão do imprint escolar instrucionista, aquilo que nos ensinaram logo no primeiro ano do fundamental. O que nos ensinaram? Na educação infantil, a gente trabalha com projeto, tema gerador, estudo do meio, rodinha, parquinho, lúdico. Chega no primeiro ano, antigamente, né? Chega no primeiro ano, qual é o discurso? Agora é sério, agora é para valer, acabou o lúdico, acabou a rodinha, acabou o parquinho, um aluno atrás do outro. O aluno é inteligente, o que ele aprende? Né? Professor, o que é? É o que fala, cobra na prova. Bom, se é isso, para que planejar? Né? Tá tudo pronto. Agora, se metaforicamente ele entende que planejar é como pilotar um avião de verdade, meu Deus, que complexidade que é. Então, precisa da mediação simbólica. E o terceiro aspecto é reconhecer que esse algo é planejável, é passível de planejamento. Se for uma coisa absolutamente caótica, realmente não tem como planejar. Mas aí a gente tem essa dialética da realidade. A realidade ela tem uma certa regularidade, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma certa plasticidade. Se a realidade fosse só a regularidade, não tinha por que planejar, porque não tinha como mudar. Se a realidade fosse mera plasticidade, não tinha por que planejar, porque é o caos constante. Mas, na verdade, essas duas coisas estão presentes, o que justifica o planejamento. Então, chegar ao sonho possível, como o Paulo Freire insistia tanto, né? A necessidade de planejar. Planejar é buscar fazer algo incrível, essencialmente humano, que é o real ser comandado pelo ideal. Uma coisa incrível isso. Esse texto eu adoro. Uma aranha executa operações semelhantes à do tecelão. E a abelha supera mais de um arquiteto ao construir a sua colmeia. Ok. Mas o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele, o arquiteto, o homem, figura na mente a sua construção antes de transformá-la em realidade. No fim do processo de trabalho, aparece um resultado que já existia antes, idealmente, na imaginação do trabalhador. Isso é lindo. Ele não apenas transforma o material sobre o qual opera, ele imprime ao material o projeto que tinha conscientemente em mira, o qual constitui a lei determinante do seu modo de operar e ao qual tem de subordinar sua vontade. Esse é um texto maravilhoso lá do Capital, que para mim é a antropologia do projeto. Nós nos constituímos humanos porque projetamos. Né? Então, planejar é entrar na disputa por um futuro melhor, por uma outra educação possível. É sair do piloto automático, sair da normose. Né? Projetar, nesse sentido, é um ato de amor. Nós entendemos que o amor é o princípio e fundamento da existência e da educação. No outro encontro do NESEF, eu posso falar sobre isso. Né? Então, planejar para avançar, a mudança não vai se dar de forma espontânea, como a gente viu, mas também planejar para consolidar. Então, se você já tem uma prática boa, precisa planejar, precisa, porque você pode avançar mais, mas também para você consolidar. Então, registrar isso, socializar. Se você tem uma prática boa, é importante que os seus colegas conheçam, que a academia conheça, que a sociedade conheça. O conceito de planejamento, planejar enquanto é um conceito, é lógico que não existe o conceito,
Planejar enquanto processo e não como ato isolado é antecipar mentalmente ações a serem realizadas numa pauta temporal de um futuro determinado. Não é assim, um dia, isso não é planejamento, isso é devaneio. Não, planejamento numa pauta temporal de futuro determinado. E de forma congruente com aquilo que se almeja e com aquilo que se tem. Né? Portanto, para atingir determinadas finalidades que suprem desejos e ou necessidades em relação a determinada realidade. Terminou aí? Não. E agir de acordo com o antecipado. Por isso que, para nós, o planejamento ele tem 2 subprocessos totalmente articulados, deve ser. O subprocesso de elaboração, que é provavelmente a construção do planejamento, do plano, e a realização interativa. O que significa a realização interativa? É uma realização que tem a ver com o plano que foi estabelecido. Porque muitas vezes, o que você tem? Você tem ali, você tem o plano, o planejamento, e você tem a prática. Só que elas não se conhecem, né? Seja em relação à escola, seja em relação ao professor. Então, nós queremos uma realização interativa, que tem a ver com aquilo que foi, de fato, construído. Né? Então, aí nós falamos da atividade de planejamento, né? Atividade humana em geral, aqui a atividade de planejamento, que também tem aquelas 7 dimensões. E, normalmente, quando a gente se refere ao planejamento, a gente está falando muito desse núcleo duro do planejamento. Realidade, finalidade e plano de ação. Né? Mas é preciso também entender que o planejamento ele tem um núcleo energético. A sensibilidade e o motivo são aquele que dá energia, né? Dá a afetividade e a energia da ação, dizia o Piaget. De certa forma, também, a projeção de finalidade e a análise da realidade também fazem parte do núcleo energético, porque quando eu tenho um sonho, aquele sonho como que me puxa. Quando eu consigo analisar a realidade, aquela realidade me angustia, meio que me empurra. Né? A minha querida amiga Eliane Pinheiro, que é coordenadora pedagógica de uma escola municipal aqui em São Paulo, que inclusive eu falei no começo, que ajudou a construir esse texto, ela me traz muito isso, né? Ver o sofrimento daquelas crianças. Então, ela é super criativa, a escola é buscando, porque a realidade também pode... Né? A gente quer sair disso em direção a um outro horizonte. E tem o núcleo práxico do planejamento, que é o plano de ação, que vai guiar a ação, e a avaliação que tem que ser acompanhando. Né? Então, aqui a gente, geralmente, como eu disse, quando a gente fala do planejamento, a gente está se referindo a esse núcleo duro do planejamento, essas 3 grandes dimensões. Realidade, finalidade e plano de ação. O elemento importante é que o plano de ação surge da tensão, da diferença, do gradiente entre a realidade e a finalidade. Porque se a minha realidade coincidir com a minha finalidade, não tem tensão criativa, como diz lá o Thomas Kuhn, né? Não tem tensão criativa. Então, justamente porque eu tenho uma coisa, quero outra, isso vai gerar uma tensão criativa, que eu vou elaborar o plano de ação, que vai me levar à ação sobre a realidade para transformar assim sucessivamente. Então, justamente aquelas 3 dimensões que que apareceram no antecipar mentalmente, né? Plano de ação, finalidade e realidade. Então, o núcleo duro do planejamento, realidade, finalidade e plano de ação. Eu gosto dessa representação circular, porque não tem uma linearidade. Quando você está planejando, você colocou um elemento da realidade, está colocando um elemento da finalidade. Agora, para você poder clarear esse elemento da finalidade, muitas vezes você tem que voltar a analisar a realidade. Né? E assim também em relação ao plano de ação. Quando a gente fala do PPP da escola, nós costumamos trabalhar com essas 3 grandes partes, né? Marco referencial, diagnóstico, programação. Então, finalidade, realidade, plano de ação. Quando nós trabalhamos o projeto de ensino-aprendizagem, realidade, finalidade e plano de ação. Então, a realidade dos sujeitos, do objeto de conhecimento, a realidade do contexto, da sala de aula, da escola, do bairro, do país, etc. A finalidade do quê? Do estudo. Antes de querer saber para que estudar a oração subordinada substantiva, o aluno quer saber para que estudar. Né? E, aliás, antes disso, inclusive, quer saber para que viver. Né? E depois, propriamente, o plano de ação, onde estão os saberes, os conteúdos conceituais, procedimentais, atitudinais, inclusive os valores, as normas. O contrato didático deve fazer parte
do projeto de ensino-aprendizagem do professor, a metodologia que vai usar, como vai ser a avaliação, os recursos e a integração com os outros componentes curriculares, né? Concluindo, não, só que não, ainda não chegou à conclusão, mas vamos lá. É preciso ter uma visão de processo. Paulo Freire dizia, é preciso, ninguém chega lá partindo de lá. Aí as pessoas, mas Paulo, isso é óbvio, aí retrucava. O óbvio muitas vezes tem que ser dito. Ninguém chega lá partindo de lá. É processo. E aqui eu trago esse conceito, que para mim é um conceito que eu gosto muito, lógico que eu sou totalmente suspeito, que eu desenvolvo lá no livro de currículo, que é o conceito de zona de autonomia relativa. Ou seja, tem um limite externo, dado pela natureza, pela sociedade, tem um limite interno, dado pelas contradições do sujeito do grupo, mas entre o limite externo e o interno, tem essa coroa circular que corresponde ao que eu chamo de zona de autonomia relativa, a ZA. O que significa isso? Coisas que nós podemos fazer já, mas ainda não estamos fazendo. Eu gosto muito de trazer aqui um relato que me foi feito pelas professoras da rede municipal do Rio de Janeiro, de uma escola na comunidade da Maré. 2 professoras trabalhando com o mesmo 6º ano. Uma professora, os alunos agridem, xingam, ameaçam de morte, riscam o carro, furam o pneu do carro dela. A outra professora, trabalhando com o mesmo 6º ano, os alunos vão lá fora buscá-la como uma espécie de anjos da guarda. Pelo que eu sei, até hoje a comunidade da Maré não foi pacificada. Como é que você explica isso? O salário é o mesmo, a proposta curricular é a mesma, o estatuto da criança é a mesma, a família é a mesma. Como é que você explica? Para mim, a explicação é a maneira como cada uma delas usa a sua zona de autonomia relativa. Qual é o relato que elas fizeram? A primeira professora, primeiro dia de aula, chega na classe, ai meu Deus, onde eu vim parar? Esses neguinhos safados, tudo filho de marginal, não vejo a hora de cair fora daqui. Vocês acham que os alunos percebem isso ou não, gente? Ela não precisa falar nada, né? O Freud fala que o grande encontro é o encontro dos inconscientes. Então, para mim, a violência dos alunos é uma resposta à violência simbólica, afetiva, ética, estética dela. A outra professora, pelo que foi relatado, primeiro dia de aula, ela chega na classe, pessoal, eu quero dizer o seguinte para vocês, antes de mais nada, eu vim para ficar. Eu estou nessa escola há 4 anos. Se vocês me procurarem aqui o ano que vem, eu estarei aqui. No outro ano, vocês sabem o quanto a rotatividade desmonta o trabalho da escola. Quero dizer o seguinte para vocês, né? Nunca os vi, mas sempre os amei. Talvez eu tenha cruzado com outros de vocês no corredor, mas eu não os conheço. Mas eu quero dizer que eu estou inteiro aqui. Eu quero ser professora de vocês. Desejo ardentemente isso. Me preparei a vida toda para isso. E, modéstia à parte, eu sou muito boa nisso. Já ajudei muita gente a aprender. Só que tem um detalhe, eu não consigo fazer isso sozinha. Posso contar com vocês? Vamos combinar? Nenhum a menos. Se algum coleguinha começar a faltar, a gente vai atrás. Se algum coleguinha tiver dificuldade na aprendizagem, a gente vai ajudar a superar essa dificuldade. Vocês acham que um contrato didático desse faz diferença ou não faz, gente? Profunda diferença. Então, veja, as condições são exatamente as mesmas, mas a maneira como uma ou outra usa a sua zona de autonomia relativa. É claro que sempre há uma zona de repressão, sempre tem coisas que a gente não consegue fazer naquele momento, mas, ao mesmo tempo, sempre tem um grau de liberdade, uma zona de autonomia relativa. Paulo Freire nos fala muito da esperança, o que nos remete ao esperançar, não ao esperar, simplesmente. E aqui eu faço um trocadilho, né? A zona de autonomia relativa, ZAR, então esperançar. A zona de autonomia relativa como aquela que gera esperança, né? E aí gera potência, gera alegria, segundo o Spinoza. Qualquer semelhança com o inédito viável de Paulo Freire não é mera coincidência. Então, por uma epistemologia da esperança. Queremos uma esperança, sim, mas uma esperança crítica, uma docta expes, como diz Ernest Bloch nesse belíssimo livro, O Princípio e Esperança, né? E Paulo Freire, naturalmente, na Pedagogia da Esperança, que é um reencontro com a pedagogia do oprimido. A doutrina materialista sobre a alteração das circunstâncias e da educação esquece que as circunstâncias são alteradas pelos homens. Isso aqui a gente poderia ir longe aqui, esse maldito pensamento dicotômico. Ou você tem um materialismo mecanicista,
Enquanto não mudar a estrutura, não pode fazer nada. Ou você tem um idealismo voluntarista. Tudo depende da gente, tudo depende da boa. Não é assim, a coisa é mais complicada. É tão verdade serem as circunstâncias a fazerem os homens, como a afirmação contrária. Então, há uma dialética entre condições objetivas e condições subjetivas. Dir-se-á o que cada indivíduo pode modificar é muito pouco em relação às suas forças. Isso é verdade, apenas até certo ponto, já que o indivíduo pode associar-se com todos os que querem a mesma modificação. E o NESEF, o grupo de vocês, é um exemplo disso, né? Vocês, apesar de tudo, vocês têm essa prática já há mais de 20 anos, pelo que eu sei, né? O Deleuze diz que acreditar no mundo é o que mais nos falta. Nós perdemos completamente o mundo, nos desapossaram dele. Acreditar no mundo significa principalmente, olha que bonito, gente, suscitar acontecimentos, mesmo pequenos, que escapem ao controle, ou engendrar novos espaços-tempos, mesmo de superfície ou volume reduzidos. É a ideia de processo. Vamos ocupar nossa zona de ocupar e ampliar nossa zona de autonomia relativa. E aqui o clássico do Brecht, né? É isso que a gente está precisando. Aqueles que lutam a vida toda, que são os imprescindíveis. Eu acho que não vai dar tempo. Não sei se vai dar tempo. Bom, eu vou tentar. Desculpe aí, eu me empolgo aqui, mas vamos lá. A hora que eu tiver que parar de falar, você me avisa, Geraldo, por favor. Então, enfrentando um tabu da profissão docente, a questão do amor pela profissão. A pessoa, é óbvio que a gente tem amor pela profissão. Se nós estamos aqui é porque amamos a profissão. Não é assim, não é assim. Não é bem assim. Aí entra a questão da atratividade da profissão docente. Por que tão poucos querem ser professor? Quem quer ser professor nos dias de hoje? E aí, para aumentar a atratividade, o que eles falam? Melhorar as condições de trabalho do professor, a formação do professor e modificar a prática pedagógica do professor. Perfeito. Só que notem, falam da condição do trabalho, da formação e da prática do professor, mas e o professor? E a pessoa do professor? Há uma especificidade da profissão docente que a pessoa do professor interfere profundamente. Em muitas profissões, a coisa acontece independente do estado de espírito do profissional. No caso da docência, não. O que importam as condições de trabalho na escola para quem não quer, de fato, ser professor? O que importa oferecer uma excelente formação para quem não quer ser professor? Como a gente sofre, por exemplo, na pedagogia, na licenciatura, o cara está lá, mas parece que não sei, né? Ele não quer ser. Então, a formação que é muito triste. O que importa disponibilizar metodologias inovadoras para quem não quer ser professor? Então, é preciso, ao meu ver, também trazer a questão do motivo docente. Veja bem, é importantíssimo falar das condições de trabalho, da formação, da prática, mas é preciso falar também do querer ser professor, porque, como a gente viu, o que nos mata não é só a sobrecarga, é a falta de sentido do trabalho. Não é? Então, a questão básica é querer ser professor. É lógico que as condições de trabalho interferem, mas ao mesmo tempo que nós lutamos para melhorar as condições de trabalho, nós temos que revelar a boniteza, como diria Paulo Freire, da profissão docente. Se o professor não encontrar sentido, gente, na sua atividade, não há condições objetivas que possam realizá-lo. Eu conheço professores de escola particular aqui de São Paulo, de elite. Para vocês terem uma ideia, não tem segundo andar, é tudo térreo. Né? As classes no meio de jardim. Você tem a classe, abriu aquela bruta janela, você abriu, é grama, é jardim. Do outro lado, a classe tem banheiros dentro. Você pediu equipamento hoje, amanhã está lá. No entanto, alguns dos colegas que atuam nessa escola que eu conheço são cínicos, são céticos, não acreditam mais na educação, não acreditam mais na criança, no jovem. Agora, por que não sai lá? Sai de lá? Para não perder a boquinha, que não vê sentido. Então, por melhor condição que você tenha, você não vai se realizar se você não encontrar um sentido. E aí eu queria falar muito rapidamente das grandes alegrias da docência. Existem alegrias distorcidas, nem vou falar sobre ela. Aquela alegria do professor que prevê que o aluno vai ser reprovado no começo do ano, quando chega no final do ano, o aluno é reprovado. Está vendo? Eu falei. Meu Deus.
Tem as pequenas alegrias. Eu gosto de ser professor porque eu posso trabalhar em vários lugares, eu tenho horário flexível. Pequena alegria não sustenta a profissão. Tem alegria. Através da docência, eu tiro o meu sustento. Nem sempre o sustento né? Então, são alegrias. Mas eu quero falar das grandes alegrias. A primeira grande alegria é exercer uma atividade extremamente relevante. Notem, independentemente de haver ou não reconhecimento social. É muito triste, vai chegando 15 de outubro, o professor começa a postar lá no Facebook, não tem motivo para comemorar. Se você falar, não tem motivo para comemorar as políticas públicas que eles estão impondo goela abaixo, concordo plenamente. Mas se você diz que não tem motivo para comemorar o dia da tua profissão, o que você está fazendo aí, cara? Então, é muito importante, porque se o professor não valorizar a sua atividade, quem é que vai valorizar? Então, toda a contribuição que o professor dá para o desenvolvimento e também, através da docência, nós encontramos um sentido para a existência. Nos dias de hoje, com tanta crise, com tanta depressão, pensamento suicida, isso não é pouca coisa. Depois, a alegria do encontro humano. Ser professor é trabalhar com gente. É muito difícil, mas é muito rico. Não tem rotina. Todo dia você é convidado para se tornar um ser humano melhor, especialmente por aqueles alunos com maior dificuldade na aprendizagem ou na disciplina. Depois tem um lance muito legal, que é a alegria da aprendizagem. Para ser professor, você tem que aprender. Professor, isso vale para qualquer profissão. Ok. Só que no caso da docência, a gente tem que aprender para poder ensinar. Portanto, a nossa aprendizagem tem que ser muito mais sofisticada, muito mais rigorosa, pautada na historicidade, na totalidade, na criticidade. Agora, tem um lance muito legal que é o seguinte: quando você aprende, quando você constrói conhecimento, isso traz alegria, isso traz prazer. O Freud, gente, compara o prazer de conhecer ao prazer sexual, ao orgasmo, para ser mais preciso. Por quê? Porque, na verdade, quando você está conhecendo, veja bem, conhecendo uma coisa que faz sentido, né? Estudar para fazer um exame, para ganhar um diploma. Né? Não, antes de mais nada, porque faz sentido. Quando você está conhecendo, construindo, isso traz um prazer, e isso mexe com a libido, que é a mesma energia lá do encontro amoroso. Então, podem observar, toda professora pesquisadora tem um sorrisão, todo professor pesquisador tem um sorrisão. Por quê? Porque ele está vivendo essas alegrias. Se vocês me trouxerem um professor sistematicamente carrancudo, eu posso dizer duas coisas para vocês. Em primeiro lugar, esse professor não está estudando, não está pesquisando. Só não está aí com aquela cara de anta lá. Né? Segundo lugar, a vida sexual dele não vai bem. Né? Porque, de novo, não está aí com aquela cara. Né? Então, ou seja, gente, além de toda o desenvolvimento da competência, ainda traz um prazer, uma alegria. Depois, se vocês quiserem, eu falo mais sobre isso. Então, toda a questão da curiosidade, do desejo de saber. E aí vem a questão da alegria do ensino, que é a quarta grande alegria. Né? Que coisa é essa? Por mais que você goste do seu aluno, você não pode aprender por ele. Mas quando você vê o aluno aprendendo com a tua ajuda, com a tua mediação, que satisfação. Né? Você vê que você deixou uma marca ali. Né? É ensinar, inclusive, é insignar, deixar uma marca. Então, encontrar um ex-aluno, professor, professora, isso não tem preço. Né? Gosto muito dessa colocação do Martin Buber. Ele diz que o mestre orienta os discípulos e nos momentos de depressão, os discípulos reorientam o mestre. Eu não sei se muitos de vocês são jovens aí, se vocês já viveram isso, mas eu já vivi isso em alguns momentos da minha vida. Em períodos difíceis da minha vida, eu fui resgatado pelos meus alunos. É uma coisa impressionante isso. Só que para isso, você tem que ter criado o vínculo. Não é? E aqui me remete a Fernando Pessoa. Para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui, ser todo em cada coisa, põe quanto és, no mínimo que fazes, assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Para você poder ter esse reconhecimento, esse resgate, você tem que criar esse vínculo. Então, para mim, esse poema de Fernando Pessoa é um convite a gente mergulhar naquilo que a gente está fazendo. E também ver o crescimento, o desenvolvimento, o sucesso dos nossos antigos alunos. E muitas vezes o professor está em dúvida se continua ou não na docência, não é? E então tudo deve ser feito por todos,
para que o professor não desista. Então, para não desistir da docência, tem algumas mediações, uma perspectiva geral, uma perspectiva institucional e uma perspectiva pessoal. Isso aqui eu fico tranquilo de não desenvolver, porque isso está no livro. Então, por favor, quem não comprou o livro, veja lá no capítulo que eu... Então, aqui tem uma série de possibilidades, numa perspectiva geral, que vai lá desde a luta por políticas públicas para a educação, até se articular com igrejas, terreiros, centros afinados com a educação democrática e humanizadora, fazer rede. Né? Não tem mais ainda, aqui, até o votar conscientemente. Então, tem uma série de iniciativas que nós podemos fazer do ponto de vista da instituição. Né? Depois tem uma perspectiva, desculpe, do ponto de vista geral. Depois tem uma perspectiva da instituição, um conjunto de possibilidades que nós temos, de iniciativas na própria instituição, né? Ou seja, elementos que nós podemos desencadear para melhorar a nossa condição, para a gente poder avançar na conquista de melhores condições de trabalho, né? Então, tem um conjunto de elementos aí da instituição. E, por fim, tem a perspectiva pessoal. A amizade, para mim, é um elemento fundamental, que na amizade você experimenta o afeto radical, é onde você é aceito do jeito que você é, não há imposição. Né? O grupo de vida, o grupo de estudo, ali você se fortalece. São poucas pessoas que você tem afinidade de estudar aquilo que te interessa. O grupo de acolhimento, essa aqui é uma ideia que o Sebastião trouxe para mim. O grupo de acolhimento formado por educadores para colegas vítimas de ataques pessoais, de violência, cyberbullying, perseguidos ou fragilizados, enquanto se busca apoios institucionais na escola e na sociedade. Muita gente, você vê o colega sofrendo e fala, não, isso não é comigo, isso é o serviço público, a rede. Mas, enquanto a gente luta por isso, nós podemos organizar na própria escola. Essa ideia do Sebastião aí eu achei muito legal. Isso aqui o ano que vem a gente fala. A terapia, né? Se eu fosse ministro da Educação, eu colocaria uma bolsa-análise para os professores, né? O estudo pessoal, a pesquisa, a dialética, a cognição, a afetividade. A afetividade interfere na cognição, mas a cognição também pode potencializar o Spinoza, né? O conhecimento como o mais potente dos afetos. O ativismo digital, foi assim que eu conheci o Sebastião. Enfim, a observação da natureza, o silêncio, a espiritualidade, e procurar viver aquela dialética do sou, ainda não sou, posso vir a ser. E tudo isso lá no texto está contemplado, tá bom, gente? O devir criança, resgatar a nossa criança interior, não é? Perdoar o outro e a si. Estão percebendo? Tem coisas assim muito, muito simples, mas tudo isso para quê? Justamente para fortalecer. E termina com o grande convite, né? Torna-te quem tu és, não é? Desenvolver a autonomia crítica. Você vai se encontrando-se com os outros e com o mundo, mas sendo fiel a si mesmo. Hoje em dia, com as redes digitais, todo mundo se comparando. Não, né? Se compara a si mesmo, ao teu sonho. Né? Então, torna-te quem tu és, né? Concluindo mesmo, né? Deixo aqui a dica dos livros, quem quiser conhecer lá no site, celsovasconcelos.com.br, né? Esse aqui é o mesmo livro, era publicado pelo Libertar, agora pela Cortez. Tem um capítulo sobre o projeto de ensino-aprendizagem, avaliação, construção do conhecimento, currículo, atividade humana como princípio educativo, e para onde vai o professor, resgate. Isso aqui eu gosto muito, fala muito da nossa identidade como professor, né? Disciplina escolar. Eu faço parte da Uniprosa, o Sebastião também faz parte da Uniprosa. Nós somos um grupo de amigos que nos encontramos para 2, 3 vezes por ano para a gente poder conversar, por conta do nascimento, do centenário do nascimento. Já vou parar, Geraldo. Nós já abrimos aqui
é o sinal de que você vai ter que ir encerrando, mas é que o pessoal quer falar, né? Tá certo. Não, tá ótimo. Mas tá excelente. Agora é concluindo mesmo. Então, esse livro aqui, O Centenário do Nascimento de Paulo Freire. Se vocês clicarem aí nesse QR Code, vocês vão direto lá para o site da Uniprosa, onde os livros da Uniprosa estão disponibilizados gratuitamente, né? Esses são os autores, veja quanta gente bacana aí. No final do ano passado lançamos A Pedagogia e a Infância que Queremos, né, com esses autores, também está disponível lá no site. Se você não consegue clicar agora no QR Code, é só acessar www.uniprosa.com.br. E acabamos de lançar Construindo Escolas Democráticas, Construindo Escolas Saudáveis e Humanas, também está disponível lá, tá bom? Quem quiser me conhecer melhor, vai lá no site. Por favor, se inscreva no meu canalzinho no YouTube, para ele ficar fortinho, né? E para não esquecer jamais, gente, a minha mensagem final aqui, né? A gente pode escrever outra história. A gente pode escrever outra história. Na pedagogia da autonomia, o tempo todo, Paulo Freire insiste nisso. O mundo não é, o mundo está sendo. Portanto, pode ser transformado, né? E eu acredito profundamente que o planejamento pode ser, de fato, a produção de sentido e um instrumento de luta, de transformação. Muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpe aí. Tudo bem, Celso. Então, assim, nós vamos levar a nossa conversa aqui no rigor, né, da sala de aula, não tanto, mas a ideia não é passar, de fato, das 11 horas, então, o pessoal que vai se pronunciar, né, então, se quiser fazer uma pergunta, se quiser fazer uma consideração, sejamos relativamente objetivos, mas para dar a vez para todo mundo que queira falar, né? Mas, evidentemente, que eu acho importante que a gente tenha esse momento, Celso, de conversa, né? Até porque você provocou aí na tua fala, né? Você traz um leque amplo assim, de questões, né, relacionadas ao planejamento, que é o tema central, e eu acho que ele é algo que nos incomoda muito, principalmente em tempos do Paraná, ao menos, e agora aí em São Paulo. Nós estamos falando agora do ensino público estadual, né? Acho importante deixar claro, porque a experiência dos institutos é diferente, né? Das escolas privadas, evidentemente, é muito diferente, né? Os institutos federais ainda têm uma relativa autonomia, os professores ainda têm essa condição de trabalho, de pensar o planejamento, de interagir no processo mais pedagógico, etc., o que no Paraná se perdeu, né, ao longo dos últimos anos. E em São Paulo, né, da mesma forma, e agora de uma maneira um pouco mais, porque esse negócio de premiação a professores, lá vocês já tiveram em São Paulo há um bom tempo atrás, de você criar um sistema de concorrência, de premiação, etc., etc. Então, e aqui nós estamos vivendo um momento bem crucial, né? Então, acho importante localizar isso, porque é um pouco aquilo que, mesmo a trilogia de livros que fechou com esse último, A Racionalidade Antidemocrática, que você participa, o Frigoto faz o prefácio, e temos a presença do João Vanderlei Giraldi e uma série de pessoas que compõem junto, né, essa compreensão. Então, ele tem, ao mesmo tempo, aspectos ainda que se referem ao diagnóstico, à vida dura, né, do professor aqui no Paraná, em termos de poder enfim, em última instância, se garantir enquanto professor, né? Então, a gente vai abrir a palavra aqui para você também sentir essa realidade dos professores que vivem isso em sala de aula. Então, o Marcelo já tinha levantado o braço. Marcelo, só assim, tem que vir meio aqui na frente, assim, e falar alto, porque nós estamos aqui, a gente tem que falar aqui, porque aqui dá para ouvir bem, tá bom? Então, se apresente e fale. Meu nome é Marcelo, né? Sou professor PSS de São José dos Pinhais.
Que é uma região metropolitana aqui de Curitiba. Isso, região metropolitana de Curitiba, né? E dos motivos de eu estar participando do ciclo de leitura, né, é a percepção que a grande maioria dos professores estão aceitando essa desconstrução do conhecimento. Você falou de planejamento, né? Então eu percebo que as políticas públicas aqui do Estado do Paraná, eles têm feito um planejamento, mas um planejamento para alcançar os dados, índices. E essa tentativa de alcançar esses índices vai contra a construção do ser, como você falou, a construção do conhecimento, e até mesmo o adoecimento dos professores. É o que você percebe. Até a gente brincava que eu leciono na mesma escola que o Sebastião. E para fazer um grupo de bolão da Mega Sena, 80% dos professores participam. Agora, para fazer um encontro da escola, que a gente leciona para debater, para chegar a algumas conclusões de como está a educação, 2 ou 3 ou 4 no máximo que vão. Então, assim, é preocupante. É por isso que eu não desisto. O que você tem a dizer sobre o planejamento e como que a gente poderia combater esse planejamento que vai contra o conhecimento, contra a construção do ser. E isso banaliza, principalmente, os estudantes, porque eles não veem um motivo para estudar. Eles sabem que vai chegar no final do ano e vão passar. A grande maioria. Tem um tal do programa Se Liga aqui, que o aluno fica o ano inteiro sem fazer nada, chega no final do ano e fala, professor, quando que vai ser o Se Liga? Então já é meio que estratégico dos alunos. Então você dá um condicionamento para eles já têm já sabe como vai passar de ano, mas sem conhecimento, ou seja, é aquela construção de analfabetos funcionais. Basicamente é isso. Ótimo. Ô, Celso, deixa eu fazer uma consideração. Será que poderíamos juntar um bloco aqui de pessoas para falar primeiro, depois você junta e faz uma fala final, pode ser? Pode ser. Uhum. Então, pode vir aqui na frente, a gente vai fazendo essa... Até para dar um movimento, né? Então, o Sebastião, né, agora... Vamos lá. Celso, tudo bom, Celso? Tudo bom. Um abraço. Bom te ver. Dá um abraço. Assim, No início do ano, aí o Celso me salvou. Eu estava num desespero terrível. E eu uso o Facebook como um espaço, assim, não é de terapêutico. Né? A gente joga um monte de coisa lá. O Celso, ele entra em contato comigo, assim, e a gente ficou conversando, né, durante vários tempos. Como é que você vai encaminhar esse ano? Né? Como é que você vai fazer o teu planejamento nesse ano para que a tua atividade como professor faça sentido e você não morra, não fica doente? Né? Me salvou, estou vivo até o final do ano aí, né? E não precisei de psiquiatra. Né? Mas assim, Celso, a gente tem em torno de 80% dos professores hoje do Paraná estão doentes. Estão doentes, a síndrome do Bruno, ela é generalizada. Estou conversando com o Everton aqui. Sebastião, eu não estou ouvindo bem. Será que você consegue chegar mais próximo do microfone? Posso. Onde está o microfone? Está aí, ó. Está aqui? Então tá bom. Melhor? Ótimo. É isso. Então tá bom. Celso, nós temos 80% hoje, em média, dos professores do Paraná que estão doentes. Né? A síndrome de Bruno, ela é generalizada. O Everton aqui, eu acho que em março do ano que vem, é isso, Geraldo? Ele está defendendo uma tese sobre adoecimento de professores no estado do Paraná. E o que ele tem retratado, o que ele tem apontado, né, inicialmente, assim, é dramático. Né? 75% dos professores não querem mais ser professor, está louco de vontade de arrumar uma outra profissão. Não é à toa que todo mundo participa do bolão que a gente faz da Mega Sena na escola. Né? Todo mundo ligado aquilo. Então, assim, eu acho extremamente importante isso que você está trazendo para a gente, essa centralidade, né, do debate em torno do planejamento, porque isso é o cerne da nossa atividade. Né? Quer dizer, eu, como professor, eu sou valorizado e posso ser valorizado a partir do meu saber fazer, né? A partir do meu ofício de mestre. O que é que eu estou oferecendo com o trabalho, o que é que eu posso fazer com o trabalho. E um trabalho que faz sentido para mim, vai fazer sentido para os meus alunos também, vai fazer sentido na comunidade que eu estou inserido, e aí eu posso ser valorizado. E o que o Estado do Paraná está fazendo é tirar isso da gente. Né? Hoje, o que a gente tem aí é um planejamento que vem pronto da série. Infelizmente, como o Marcelo acabou de falar, uma série de colegas aí
compraram essa ideia, porque é muito bom você não precisar mais entregar o planejamento para a pedagoga no início do ano. É muito bom você não precisar mais fazer o planejamento. É fácil, hoje você vai lá, você liga a TV e você pede para o aluno copiar o slide, que vem pronto da Secretaria de Educação, e aquilo é aula, e acabou. Para fazer esse tipo de trabalho, qualquer um faz. E para fazer esse tipo de trabalho, qualquer remuneração serve também. E aí a gente está sendo profissionalizado. E aí a gente sofre as agruras, uma carga de trabalho que o José Pacheco esses dias ficou bravo comigo lá, porque ele disse que, você deve lembrar, né? Ele disse que não é carga de trabalho, né? Carga é coisa de burro, né? Mas assim, a gente fica sobrecarregado. Né? A gente acaba adoecendo mesmo justamente nesse sentido que você falou. Quer dizer, a gente acaba fazendo um monte de coisa sem sentido para a gente, sem sentido para os alunos, extremamente enraivecido, a gente fica embrutecido nesse trabalho que a gente faz. Tá? E aí, assim, eu só quero reforçar essa ideia, essa necessidade da gente aqui, como grupo de estudo, como grupo de leitura, recuperar um pouco. Essa questão epistemológica mesmo, né? Qual é o trabalho que a gente está fazendo? É a concepção de escola, a concepção de ensino e aprendizagem, a concepção de sujeito. Né? A gente tem que recuperar isso aí, senão a gente não vai sair do buraco de jeito nenhum. Né? A gente tem que sair puxando aí do buraco, puxando os próprios cabelos. Né? E eu agradeço muito a tua fala aí, obrigado, e vamos ver se a gente lê um pouquinho mais aquilo que você escreveu já, Celso, porque a tua fala é muito importante para a gente. Ótimo. Muito grato, Sebastião. Ele se apresenta também, né? Isso. Se o Celso conhece ao vivo a voz, pode sentar. Ou quer pegar uma outra cadeira? Acho que eu vou sentar aqui. Olá, professor Celso. O meu nome é Jorge Bernardi. Eu sou professor do ensino superior à distância e me identifiquei muito com a sua palestra. Em primeiro lugar, porque o senhor citou uma professora que levou um bolo para uma outra, para a sua professora, e foi ofendida, uma criança. Eu quero dizer que eu apanhei muito na minha infância. Eu estudava em escola rural, lá no interior de Santa Catarina, e daí a minha professora, até o terceiro ano, ela tinha também apenas até o terceiro ano. Eram moças assim que estudaram até o terceiro ano. Eu fiz o primeiro ano fraco, forte, segundo e terceiro, escola coletiva. Quero dizer o seguinte, quando eu fui estudar na cidade onde eu nasci, porque o meu pai era ferroviário e a gente mudava de estação, fui estudar no Colégio de Freira. Eu morava, na minha infância, em colônias, em lugarejos que eram de colônias italianas, e falava algumas palavras. Eu achei que estava falando em português, mas eu estava falando em italiano. Toda vez que eu falava uma palavra em italiano, tinha uma freira, ou puxava a minha orelha ou me dava um tapão na orelha. E era aquela gozação dentro da sala de aula. Mas o que mais digamos assim, me humilhava é que tinha uma menina na minha frente, que eu gostava dela, a Arlete. E quando ela ria junto com a turma, aí me machucava pra caramba. Então, eu quero dizer para o senhor que eu gostei muito da sua palestra, da forma como se colocou. Já encomendei aqui o seu livro, vamos estudar, mas eu concordo plenamente com essas ideias que o senhor falou. Nós, no ensino à distância, nós temos os núcleos que determinam as disciplinas, os conteúdos, os NDEs, e escrevemos os livros de acordo com aquele conteúdo que a gente estabeleceu na obra. Então, eu sou professor só de 3 disciplinas, mas para cada uma das disciplinas eu escrevi um livro. Levei, em média, 1 ano e meio para escrever um livro, e nós temos que atualizá-los frequentemente. Então, eu presido uma fundação que nós fazemos cursos pré-ENEM, que nós chamamos hoje, que não é mais pré-vestibular. E esse ano nós atingimos em todo o Brasil 446 mil alunos. Inclusive, o professor que desempenha esse
esse trabalho, junto comigo e mais uma outra pessoa, foi aluno aqui do professor Geraldo. Então, eu quero dizer que parabéns pelo seu... Eu até gostaria depois de ter o seu contato, porque eu gostaria que numa dos nossos eventos lá, ter a honra de levá-lo na nossa instituição, inclusive talvez na semana acadêmica que nós promovemos lá junto com os nossos estudantes. A instituição que eu trabalho tem 600 mil alunos, 620 mil academicamente ativos, e há um compromisso de todos nós de fazer uma educação de qualidade, essa que todos nós pregamos. E para concluir, agora concluindo mesmo, eu quero dizer que eu já tive muitas profissões, desde engraxate, advogado, jornalista, político, mas a que eu mais me realizo, e eu não tinha isso quando entrei na faculdade, como professor. Muito obrigado. Ótimo. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de falar? Senão a gente vai encerrar. Celso, tenta, então, dessas posições, se você puder fazer um resuminho para a gente fechar as outras. E como você viu, você vai ter muitos convites para frente. E tem uma coisa que até tem a Raquel, que fez um estudo bem importante também na área da infância, e eu acho que para frente a gente poderia pegar um tema específico, né, mais focado na própria infância, que você trouxe na tua fala, mas muito mais como um recurso, né, como adultos que somos, né, e não esquecermos que crianças fomos e somos também. Né? Então, acho que é importante que isso também é um espaço de formação. Quer dizer, o tema em si é um espaço de formação humana, né? Porque para nós, professores, isso é extremamente importante. Né? Mesmo que a gente já tenha perdido boa parte dos cabelos, ainda já branquearam, coisa assim. Então, beleza. Então, se tu puderes fazer uma síntese e desejar o nosso agradecimento aí, tá bom? Tá ótimo. Então, Geraldo, que coisa boa. Eu acho que essa colocação que você fez agora, né, que pega também lá a linha do Sebastião, é essa questão mesmo que a gente não pode perder o foco, né, da formação humana. No fundo, é isso que a gente está... Porque tem muita coisa disputando a nossa atenção. É impressionante isso, né? E aí, com isso, a gente acaba perdendo... Eu costumo dizer que parece que hoje em dia tem uma síndrome de estar com pressa em outro lugar. Eu estou aqui, mas o quente mesmo está acontecendo em outro... Com tanta coisa acontecendo, com tantos os meios de comunicação, eu estou aqui, mas o quente mesmo está acontecendo em outro lugar. Aí, quando eu chego lá, o quente mesmo está acontecendo em outro... Ou seja, eu nunca estou onde eu deveria estar, né? E educação não se faz sem presença, sem intencionalidade. Então, acho que esse é um ponto... É isso que você traz em relação a Raquel, da infância, eu também considero que é um elemento fundamental. E eu estou morrendo de medo com essa coisa que estão fazendo agora, de querer fazer uma avaliação mais sistemática da educação infantil, em que medida isso não vai representar um retrocesso. Porque, veja bem, é muito difícil. Eu tinha combinado com você que não viriam perguntas difíceis, mas você não respeitou a regra. Então, as questões todas são muito delicadas. Mas o que me parece assim, né? É erro em cima de erro. Então, por exemplo, né? No meu entendimento, a avaliação classificatória, essa coisa de aprovar ou reprovar aluno, é um engano, né? Porque a escola não foi feita para isso. O aluno não vai para a escola, não deveria ir para a escola para ser aprovado ou reprovado. O aluno vai para a escola, lembra? Né? Aprendizagem efetiva, desenvolvimento humano pleno e alegria crítica. Esse é o papel da escola, a função da escola. Mas isso vem, essa distorção vem
E aí entra, né, no maldito pensamento dicotômico, aquela coisa ou isso ou aquilo. Então, a gente tinha uma prática, por exemplo, na disciplina, era uma prática super autoritária, o pai só de olhar já enquadrava o filho. Não pode, então libera geral, deixa fazer o que quer. Ah, não pode, então limite. Então vai de um extremo para o outro. A gente não faz, você sabe muito melhor que eu, a superação por incorporação, a gente faz simples negação. O Hegel falava, você tem a tese, a antitese e a síntese, só que a síntese contém tanto elementos da tese quanto da antítese. E a gente não faz isso, a gente faz... Então, no caso da avaliação, só reprovar o menino, só reprovar. Ah, não pode. Ah, então o que faz? Ah, então, aprova todo mundo. Empurra. Ah, não pode. Então, volta. Então, é muito complicado, né? Porque, a rigor, o que acontece? Né? Por que os alunos... acho que é Se Liga que chama o programa aí, né? Porque, na verdade, eles não estão ligados na prática pedagógica. E por que não estão ligados na prática pedagógica? Porque o vínculo não foi estabelecido. E por que o vínculo não foi estabelecido? Foi muito bem, acho que você mesmo colocou, você não sei quem colocou, que muitas vezes não faz sentido nem para o professor. É uma coisa horrível isso, horrível. Eu entendo que o professor não pode prostituir a sua palavra. O professor não pode prostituir a sua palavra, ensinar uma coisa que ele não acredita. Isso aí é o fim da docência. Infelizmente, nós temos colegas que dão o play, né, que tem que falar o quê, dá o play, e aí você vai perdendo. Que moral eu vou ter de pedir atenção para o aluno se eu estou falando uma coisa que eu não preparei, uma coisa que eu não acredito? É uma hipocrisia enorme. Então, os alunos aprenderam isso, se distanciaram. Agora, também, por outro lado, não vai ser colocando o Se Liga que vai resolver. O Se Liga resolve o problema dos números, da estatística. Né? E foi bem colocado. Né? Acho que o Marcelo mesmo colocou a questão do analfabetismo funcional. É muito triste isso, muito triste. Né? Então, quer dizer, todo um esforço, o que a gente percebe? É uma crítica já conhecida. Né? Na verdade, os alunos não estão aprendendo mais e melhor, eles estão aprendendo a fazer prova. Né? Então, essa preocupação em gerar resultado, não dá mais tempo de você dar os conteúdos, você tem que ficar preparando para o simular. É um monte de exame que vem do Estado, da Prefeitura, da Federação. Então, agora, eu acho que, como eu coloquei antes, tem que ter... Eu gosto muito de uma história que até a professora Sandra Bosa conta, que é aí de Curitiba, né, amiga de vocês, que é aquela história dos pescadores que estavam pescando e começaram a aparecer crianças morrendo afogadas ali no rio. E eles pulavam, então, para salvar as crianças. Até que chegou, eram 2 pescadores, até que chegou um momento que apareceram crianças se afogando, um pulou e o outro começou a subir o rio em direção à nascente. Aí o colega falou: escuta, você vai me abandonar aqui? Ele falou: não, eu vou ver quem é que está jogando a criança lá em cima. Ou seja, nós temos que ter pessoas que estão aqui salvando as crianças e nós temos que ter gente, né, lá na política, lá no Congresso, lá no Judiciário, que tá vendo a causa de tudo isso. E não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Às vezes você vê, por exemplo, o professor sofrendo com classe superlotada de aluno. Está sofrendo, terrível. Aí você vê lá em Brasília o deputado que tem o projeto de lei estabelecendo o número máximo de alunos em sala de aula sofrendo. Por quê? O lobby das particulares. As particulares não querem estabelecer o número máximo de alunos. O que eles têm em comum? 2 coisas. Os 2 estão sofrendo e não se conhecem. Nós somos 2 milhões de professores. 2 milhões. Imagine se a gente tivesse noção disso, da força que a gente tem. Se 10% dos professores mandassem um e-mail, né, um abaixo-assinado, apoiando esse projeto, esse deputado ia chegar lá no plenário com 200 mil assinaturas, que é a maior moral. Não sei se fica claro. Quer dizer, então, a gente tem que... Ou seja, a luta é geral. Agora,
o que eu tenho recomendado sempre, de uma maneira assim muito simples, de uma maneira muito básica, são aqueles dois elementos que eu citei lá. Para mim, duas coisas assim que são absolutamente fundamentais é a questão da amizade. Sinceramente, hoje, para mim, a amizade é um ato revolucionário. Por incrível que pareça, nos anos 70, nos anos 60, ser revolucionário era montar uma célula do Partido Comunista dentro da fábrica. Para mim, hoje em dia, com um tal desmonte da humanidade, porque o amigo aceita você do jeito que você é o afeto radical. E se você pisar na bola, ele vai pisar na bola e não contra você. Aquele que dizia Santo Agostinho, odeie o pecado, mas ame o pecador. Então, eu pulei a citação da Françoise Doutor, mas está lá, está inclusive no texto, né? Que é essa grande psicanalista, ela fala justamente isso. Se você não encontrar alguém que te engendre, alguém que te compreenda, você vai à loucura. Então, em primeiro lugar, a questão da amizade. Em segundo lugar, a questão do grupo de estudo, para a gente poder se fortalecer. Bom, vocês estão aí no grupo assim, que coisa... Então, como isso faz? Porque a pressão é muito grande. E, por outro lado, bom, a gente conseguiu, para o bolão estava todo mundo. Agora, para o grupo de estudo, conseguimos 2, 3. Então, não vamos desanimar. Vamos pegar esses 2, 3, né? Vamos trabalhar bem com eles. E quem sabe a gente consegue puxar mais alguns. Eu conheço vários grupos por esse Brasil afora, professores que se unem voluntariamente para estudar uma coisa que faz sentido para eles, então não está ligada à escola, não está ligada formalmente à universidade, e uma vez por mês, sábado à tarde, no caso das professoras, o marido vai reclamar, a roupa vai atrasar, os filhos vão chiar, mas isso faz uma diferença enorme, justamente porque vai resgatando o sentido, a dignidade, a potência. E a gente saber que aquilo do Brecht é lutar a vida toda. Porque ainda esses dias eu estava numa cidade lá no Nordeste e eles estavam me perguntando isso. Professor, o que o senhor acha do futuro da educação? Eu falei, olha, para ser bem sincero, eu acho que primeiro vai piorar antes de melhorar. Nós não chegamos ainda totalmente ao fim do poço, ainda falta um pouquinho. Então, acho que, ou seja, nós temos que estar preparados, porque de imediato não tem, aliás, não existe salvador da pátria em geral. Então, eu vejo muito justamente esse elemento, Geraldo, que você colocou, esse elemento da formação humana, da humanização, e que simplesmente é isso que nos constitui. E acho que trazer para os alunos, porque também, né, como eu falei, é erro em cima de erro. Nós também entramos nesse caminho equivocado de ficar tentando atrair os alunos a partir do vestibular. Você tem que estudar para passar no vestibular. Chega uma hora que ou ficou muito fácil entrar em escola particular, ou eles não querem mais fazer vestibular, tem uma geração nem aí que nem estuda, nem trabalha. Então, mas na verdade isso era um mote equivocado antes, só que agora só piorou. Para mim, um elemento que a gente tem que resgatar são aqueles três, aquela articulação. Estudar para quê, professor? Estudar para compreender. Nós precisamos viver num mundo que faça sentido. Estudar para poder usufruir os prazeres da cultura, da matemática, né? E estudar para transformar. Está faltando muito isso, eu acho, no nosso contato com os alunos, com os jovens. A gente fica apelando para essa coisa pragmática, só que não está colando. Acho que a gente tem que falar, cara, está bom do jeito que você vive, é esse mundo que você quer, ou um outro mundo é possível? Vamos. Né? Então, o conhecimento como instrumento de transformação, que é uma coisa que isso vale da criança até o pós-doutorado. Aliás, isso vale, né, uma postura diante da vida, né? Então, são coisas assim bastante desafiadoras, né? Faltando 3 minutos para acabar, não sei se você gostaria ainda, Geraldo, de fazer algumas considerações. Gostei muito de estar com vocês, né? Bom, ótimo, então, Celso. Nós aqui, então, agradecemos, né? Eu, em nome
o coletivo aqui do Unesef, enfim, dos apoiadores também, externos. Queríamos, então, realmente agradecer a manhã deliciosa, né? Acho que foi muito bom de ouvir, né? Não sei. Maravilhosa. Então, e dizer que nós vamos conversar mais, né? Eu acho que ficou um formato, a gente estava um pouquinho preocupado, né? Se o formato ia funcionar ou não, enfim. E agora, com o YouTube da Platô Editorial, agora a gente testou com você, então você pode dizer que nos ajudou também nisso aí. Agradecer muito, e o Alessandro pode encerrar a transmissão, mas, viu, Celso, tu podes ficar depois aí um pouquinho, que nós vamos tirar uma foto aqui com você aí, tá bom? Tá bom. Você quer fazer uma foto juntos aí, tá bom? Mas antes do Alessandro fechar, só queria lembrar uma coisa. Desculpem terminar com essa colocação, tranquilo, ótimo. mas na filosofia, que para mim foi absolutamente fundamental, que eu era um garoto fruto do milagre brasileiro, né? E ali foi a abertura, tal, a partir, enfim, Paulo Freire. Mas uma das professoras, a professora Valquíria Rego, que é professora da Unicamp hoje, era professora de História. Foi com ela que a chamada acumulação primitiva, né? Fico até arrepiado de lembrar aquele texto do Marx, que uau, então foi assim que aconteceu, né? Mas o que ela falava, desculpe, eu vou falar com as palavras que ela falava, acho que o grupo é maduro para isso, né? Ela dizia o seguinte, né? Para fazer transformação, para fazer revolução, tem que ter calo na bunda. Tem que ter calo na bunda, tem que estudar, né? Então, eu queria só terminar assim, provocando, né? Então, não deixe de comprar o livro, mas, sobretudo, não deixe de ler. E nós precisamos disso, porque senão fica só tomar um solzinho. Não, cara. É muito complexo e é muito bonito ao mesmo tempo, né? Porque traz uma alegria, traz um prazer para a gente. Então, só queria terminar assim, agradecendo muito, dizer que para mim também foi uma alegria, porque é aquela coisa da alegria, das grandes alegrias, aquilo que a gente se dedica tanto, de repente faz sentido para o outro. Você vê olhinhos assim, né, brilhando, que eu consigo enxergar. Que coisa maravilhosa. Então, para mim, foi uma satisfação muito grande. Muito obrigado.